Como cultivar suculentas pendentes e ter vasos cheios. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Deixa eu fazer a atualização, gente, desse meu tronco maravilhoso. Olha só, tem vídeo no canal, tá, gente? Fiz o vídeo de quando eu fiz esse tronco, explicando como eu fiz, né, aonde eu consegui ele. Olha que lindeza que ele está. Recebeu bastante água da chuva. E, gente, olha ali o isopor. Então, né, estou fazendo esse teste. Estou gostando bastante do isopor picado nas suculentas. Algumas pessoas já reclamaram que o isopor picado no substrato, ele traz muita cochonilha para as raízes das suculentas. Por enquanto eu ainda não tive essa experiência. Eu acredito que a cochonilha, gente, ela vai acometer as nossas plantinhas quando o substrato fica molhado por muito tempo. E às vezes o substrato ele já está contaminado com algum fungo, aonde acontece isso. Mas para você, né, que tem esse problema que você está usando, que de repente teve a cochonilha de raiz no seu substrato, antes de você plantar as suas plantinhas, misture um pouquinho de terra de diatomácea. Ele vai ajudar. O que ajuda também, gente, é o proverme. O proverme também ajuda a combater as cochonilhas de raiz, tá? E um substrato muito seco, tá? Um substrato que seque rápido, que a água entre e escorra rápido. Isso vai fazer com que elas não sejam acometidas por cochonilhas. Olha, gente, aqui, o colar de rubi aqui desse lado, que lindão. Um local bem arejado também, tá? Com muito vento, ó, como vocês estão vendo, muito sol. Isso tudo vai contribuir para que você tenha sucesso no cultivo com as suas lindezas. Como obter vasos cheios com suculentas? A primeira dica, gente, a quantidade de mudas que você vai colocar dentro do vaso. Se você quer um vaso cheio, que como esse meu aqui, ó, coisa mais linda, gente, do rabo de macaco. Na verdade, eu tenho dois, né? Então, o que você vai fazer? A primeira dica é colocar várias mudinhas dentro do vaso. Isso vai fazer com que ele cresça rápido, lote ele rápido, fique cheio rápido e rapidinho você vai ter um vaso cheio maravilhoso dessa forma. Se você vir aqui colocar 2, 3 mudinhas, isso vai demorar muito. Agora, se você colocar várias mudinhas, ó, que eu espalhei várias mudinhas aqui dentro, ele vai soltando os brotos e vai enchendo e vai ficando rapidinho, lindo e maravilhoso aqui como os meus. Outra dica muito importante é o tipo de adubação que você vai usar. Uma adubação eficaz no seu vaso vai fazer com que elas cresçam mais rápido. Claro, aquela velha história, gente, o menos é mais. Você vai colocando aos poucos e vendo como a sua plantinha se desenvolve, vendo como o seu vaso se desenvolve. Se você colocar muita adubação, elas vão crescer demais, ficar estioladas e o que pode acontecer é elas ficar também fracas no sentido de que elas serão acometidas por pragas. Então, cuidado na adubação. Mas não se esqueça, sem adubação a sua plantinha não cresce, porque o que a gente quer, o nosso objetivo com as suculentas pendentes é que elas cresçam rápido e fiquem bonitas. Olha que lindo esse meu vaso com o Sedum burrito. O substrato com as suas pendentes é um substrato muito parecido como o das outras suculentas. A única coisa, gente, que eu uso no substrato com as minhas pendentes, eu não faço ele tão drenável. Pelo menos esses que eu cultivo em local coberto. O que está lá no tempo, eu já faço um substrato mais drenável porque eu preciso. Que lá que o substrato fique bem drenável por causa dos vários dias de chuva que acontecem aqui. Às vezes chove até 2 semanas. Então lá eu preciso disso. Mas as que eu cultivo em local coberto, que sou eu que vou controlar, eu faço um substrato não tão drenável. Por quê? As pendentes gostam de um pouquinho mais de umidade. Não solo encharcado, peraí. Solo encharcado, nenhuma suculenta aguenta, gente, mesmo as pendentes, tá? Então, cuidado. Quando eu digo que ela gosta de um pouquinho mais de umidade, você pode estar regando elas um pouco mais, mas sempre faça a rega depois que o substrato estiver totalmente seco.
totalmente seco, tá? Olha que coisa linda. E aquela dica que eu falei para vocês, né? Coloquei vários raminhos aqui dentro para que esse vaso fique cheio rápido. Então vamos falar um pouquinho mais sobre adubação. Quais são os adubos que eu uso nas minhas suculentas? Eu tenho vários, gente. Faço testes também, né, para ver qual é o melhor, qual que deixa um resultado melhor com as suculentas. Então eu uso o esterco de frango curtido, tá? Bem curtido, tá? Não vá colocar ele sem estar curtido, porque senão você vai queimar as suas plantinhas. Eu uso o NPK, tanto o 10-10-10 quanto o 4-14-8, se eu não me engano, tá? Eu uso o Osmocote, que é aqueles de bolinhas de liberação lenta, principalmente com as minhas suculentas de coleção, essas dos vasinhos pequenos. Eu uso mais o Osmocote. E ultimamente, eu sempre usei, gente, no início do meu cultivo, a torta de mamona misturada com a farinha de osso. Eu tô retornando a usar ela e eu estou amando o resultado. Eu vou fazer só um vídeo, gente, falando sobre isso, tá? Eu estou amando o resultado. Aqui é um resultado deles, tá? Aqui tem a torta de mamona misturada com a farinha de osso. Então, eu deixo que vocês vejam, né? Eu deixo que vocês mesmo possam tirar as suas conclusões sobre esse adubo. E aqui eu tenho uma outra pendente maravilhosa. Eu sei que é o sonho de consumo de muitas pessoas. Eu tenho bastante facilidade, gente, em cultivar o tapete persa. Ele acontece, às vezes, de ter uns pontinhos escuros assim, ó. A gente tem que estar sempre observando. Aqui foi muito sol, mas às vezes, gente, é olho negro, tá? Então, cuidado aí com o seu tapete persa. E outra coisa que também acomete muito o tapete persa, gente, é a cochonilha de carapaça. Isso acontece bastante também. Então, ela é uma planta que precisa, pelo menos no meu cultivo, foi assim que eu aprendi a cultivá-la, de bastante sol, local bem arejado e as regas muito controladas. Essa já é uma pendente que eu faço um substrato mais prosseco, que seque mais rápido, que não fique molhado por muito tempo. Porque como ela tem, né, praticamente o caule dela é todo cheio de água, né? Ó, ele é bem gordinho. Então ela não necessita de muita regas, tá? Ela é autossuficiente, mas claro, também não vai deixar a plantinha sem água nenhuma, porque senão ela não vai desenvolver. Ó, ela tá com esse ramo maravilhoso aqui e tem outro lá atrás, ó, mais na sombra vindo. Então, é uma planta que para mim, né, eu tenho bastante facilidade em estar cultivando essa pendente linda. Outra dica, gente, é você cultivar a sua pendente pegando água da chuva. Água da chuva é tudo de bom. Ela contém nitrogênio, gente. Ela faz com que a plantinha cresça rápido. Fique maravilhosa. Estou pensando em fazer uma banheira só com senésio, gente. Olha que coisa linda. Coisa mais linda que está esse senésio jacobicenis. E estou esperando a floração. Eu não sabia a coloração ainda, mas já me deram dicas de que é alaranjada. Olha que coisa linda. Eu vi que tem outros vasos, como lá, ó. Eu tenho lá no meu painel de latinhas, naquele laranja de bolinhas brancas. Lá eu tenho o senésio também, ele também tá com botão floral. Então vou ter muitas florações esse ano do senésio, né? E eu já vi, gente, vídeos, né, com o senésio sendo cultivado de uma forma bem estressante. Ele chega a ficar com a coloração dessas folhas, gente, roseada, meio alaranjado. Gente, eu sei que eu me maravilhei com a coloração que estava aquela planta. Claro, com certeza foi feito um estresse hídrico, com certeza o substrato já não está tão adubado para ela ficar naquela coloração. Vou ver se faço um vasinho para ver se eu atinjo essa coloração maravilhosa. Depois eu mostro para vocês, né? Claro, se eu conseguir. O colar de pérolas, gente. O colar de pérolas é uma plantinha, uma pendente maravilhosa que ama ser cultivadas em latinhas. Esses vasos menores, ela fica até mais bonita que em vasos maiores, gente. Eu, pelo menos aqui no meu cultivo, eu tô tendo muito mais êxito em cultivar ela assim, ó. Esses vasinhos pequenininhos, sabe? Que ela fica só com a raiz mesmo ali dentro do substrato, um substrato bem drenante para o colar de pérolas, né? Então você pode fazer várias regas, como eu falei para você. Secou, já pode estar regando. É melhor do que ela
melar, né? Porque ela mela muito fácil essas bolinhas. E dessa forma aqui, ó, porque tem muitas pessoas que reclamam, né? Que não tem sucesso no cultivo com colar de pérolas. Cultive assim, ó, em vasinhos menores, né? Aqui eu usei uma latinha de ervilha para combinar. Olha que fofinho que ficou. Deixa eu caminhar até ali na frente. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho mais um. Aqui esse é um vidro de maionese, gente. Olha só. Tem bastante tempo, já fiz muitas mudas dele. Eu retiro as mudinhas aqui. Tenho aqui, ó, nesse arranjo. Olha que fofurice. Então dá bem certo, né? Outra pendente maravilhosa, gente, que eu tenho aqui é o colar de rubi. Olha que fofurice. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui eu tenho dele também, tá com florzinha. E também, tá? Ó, dessa forma aqui, muitas das vezes a gente, claro, né? Um vaso cheio, lotado, grande, chama mais atenção, fica muito mais bonito. Mas para você que não tá dando certo aí no seu jardim, que você quer muito cultivar, experimente assim, ó. Ou faça arranjinho com outras plantas, ou coloque ele em vasinhos individuais pequenos, que você vai ver que você vai ter muito mais sucesso. Ó, aqui eu tenho mais um raminho dele. Esse aqui já são vasinhos recentes, tá? Por isso que está não ter tão cheio. Deixa eu ver qual outra pendente que eu posso mostrar para vocês aqui. Ah, já avistei. Esta crassula linda, gente, que já deixaram a identificação dela para mim aqui nos comentários e agora eu esqueci. Desculpa, gente. Desculpa, tá? Eu chamo ela de crassula muscosa, da folhinha mais grossa, né? Mas eu sei que não é essa a identificação, tá? Mas vamos lá, vocês, se alguém souber, deixa aí novamente. Eu prometo que a próxima vez eu vou fazer uma plaquinha e vou colocar aqui para que, né, eu não perca a identificação. E ela fica pendente, gente. Olha só. Tá ficando pendente, tá enchendo esse... É um galão de água de 5 litros, né? Eu cortei a parte de baixo. Olha que coisa mais linda. E aqui, gente, ó, com floração, tá? Então, aqui, para que ele ficasse cheio assim rápido, eu já coloquei um vaso mais cheio aqui dentro, tá? Coloquei um vaso mais cheio. Mas se você não tem, você tem só uma mudinha pequenininha, então comece num vaso pequeno. Comece num vaso pequeno e vá aumentando aos poucos. Se você colocar a sua plantinha aqui, né, pouco, uma mudinha muito pequenininha aqui dentro e o vaso for muito grande, ela demora muito a crescer. O que você precisa entender no cultivo com suculentas e principalmente com as pendentes é que se você vai cultivar elas no tempo ou em local coberto, como aqui que eu estou mostrando para vocês, tem que ser um local bem arejado. Aqui eu tenho um plástico transparente, só ele, gente, não uso sombrite nenhum, tá? Então de manhã é sombreado e à tarde pega muito sol aqui. Aqui eu tenho esse cacto maravilhoso, que é o rabo de rato pelado. Olha que coisa linda, gente. Então eu tenho o rabo de macaco, que é cultivado também, ó, em local coberto. Mostrei para vocês, né? Eu tenho ele lá no tempo e tenho ele aqui, ó. Olha que lindo que ele já está. Já pode receber um vaso maior, né? Pretendo levar ele lá pro tempo também, gente. E aqui eu tenho esse lindão, ó. Então, né, a primeira coisa para você ter sucesso e ter plantas com vasos assim cheio é dar o local adequado para sua plantinha. Para isso você precisa saber qual é a identificação dela, se é uma planta de meia sombra, se é uma planta de sol pleno, para que você possa cultivá-la no local certo, no local adequado. Se você não cultivar ela no local adequado para pleno desenvolvimento da sua plantinha, infelizmente, gente, você não vai ter sucesso, tá? Os vasos não vão ficar assim cheios, maravilhosos, né? É um conjunto, é a adubação, é o substrato certo, é o local certo de cultivo. Ó, aqui eu coloquei alguns raminhos ali e eles foram soltando outros braços, tá vendo? Foram soltando outros braços. E aqui dá certo por quê? Porque é um local com muito sol. Um local muito arejado, tá? Local que pega bastante sol mesmo, principalmente a parte da tarde. Aqui fica muito iluminado e vento, né? Outro fator importantíssimo para o cultivo delas é ser um local arejado, aonde pragas e fungos não conseguem ficar.
E aqui eu tenho mais um cantinho com algumas pendentes, algumas enraizando, outras, né, que já cultivo há algum tempo. Aqui eu tenho o rabo de macaco, esse é a minha matriz, olha que enorme que está. Desde lá de baixo até aqui em cima, gente. Então ele é bem antigo, que eu vou tirando mudas, cultivo sempre em local coberto. Olha aqui, gente, deixa eu mostrar essa haste para vocês. Olha isso. Que coisa mais linda. Maravilhoso, né? Então, uma boa adubação, gente. Vai fazer isso, tá? Local correto, pega a iluminação, ó, pega o sol, arejado, todas essas combinações para que dê certo o seu cultivo. Aqui eu já tenho o rabo de gato, olha aqui. As brotações que ele vai soltando. Tá vendo? Olha aqui como ele está cheio de brotos. Então, quando eu fiz ele, eu já coloquei vários brotos aqui dentro. E desses brotos já soltaram vários brotos. Quando chegar lá na primavera, verão, que é a época do pleno desenvolvimento dessa planta, ou eu deixo ele ficar pendente, lindo, maravilhoso. Esse cacto ele tende a ficar pendente e ereto para cima também, né? Ou eu já consigo tirar todas essas mudinhas e fazer um novo vaso, né? Um novo vaso dessa lindeza. E deixa eu mostrar a versatilidade de algumas plantas, gente. Eu tenho o cacto cianinha que eu cultivo aqui no tempo. Olha que lindão, maravilhoso. Estou esperando ele dar flores e nada. Me falaram que, né, ele precisava de bastante iluminação, então tá recebendo. Então espero que no verão ele me presenteie com flores. E agora eu vou mostrar para vocês que eu cultivo também em local coberto à meia sombra. Aqui, gente, ó, no cantinho da casa. Na verdade, esse vaso aqui, gente, é o meu vaso matriz, tá? Foi com esse vaso aqui que eu comecei. E, gente, pasmem, eu ganhei uma mudinha da minha amiga. Ela me deu, olha, era esse tamanhinho aqui, ó. Era uma mudinha desse tamanho. Eu levei ele para casa, deixei dentro de um vaso junto com outras plantas. Ele enraizou, né? E depois de um tempo que eu notei ele lá, eu até tinha esquecido dele. Fiz um vaso para ele, que é esse. E ele já está nesse vaso aqui em torno de 4 a 5 anos, tá? Então daqui eu tiro as mudas. Fiz aquele vaso que tá lá no tempo, já fiz outros vasos. Então ele é um cacto de muito fácil cultivo. Ele é fácil propagação. Você só corta um pedacinho aqui, ó. Como ele solta as raízes, tá vendo? Ele solta as raízes assim, ó. Então ele é de muito fácil cultivo mesmo, tá? Então aqui também faça adubação, faça as regas mais espaçadas, como ele está em local coberto, ele não precisa de tantas regras, né? E aqui eu tenho o vaso, meu vaso, que é a matriz do Jacobicenes, que também vai florir, gente, olha só. Então, o Jacobicenes, a gente percebe que quanto maior o vaso, mais ele cresce, tá vendo? Aqui ele já tá bem controlado, já não está tão grande, tá bem comprido. Ele tende a soltar essas ramificações aqui na ponta, gente, ó, olha que legal, né? Legal, né? Então, ela é uma planta também bem versátil, que você pode estar cultivando no tempo e em local coberto. Deixa eu mostrar para vocês uma outra pendente que eu tenho aqui, que essa é uma 11 hora peludinha. Ela solta uma floração rosa muito bonita. Essas cápsulas ali que vocês estão vendo, gente, ó. Opa, assim, são sementes. Olha que fofurice. E vamos terminar nosso vídeo com essa fofurice aqui, que é essa pendente maravilhosa, que eu tenho ela como Ratiora rósea. É uma plantinha que me acompanha há muito tempo, gente, muito tempo mesmo, tá? Eu cultivo dela no tempo e cultivo ela também aqui em local coberto. Como esse ano deu um verão muito, mas muito quente, eu trouxe ela pra cá, olha a cor que ela está. Então, essa cor ela adquire porque ela pega muito sol, tá? Quando ela é cultivada mais à meia sombra, ó, igual aqui, ó, ela fica mais verdinha. E lá nos meses de outubro em diante, ela solta a floração. É uma floração muito fofinha, muito mimosa. Eu comecei também, gente, com um galinho muito pequenininho dessa planta, muito pequenininho mesmo. Eu ganhei ela de brinde em uma floricultura que eu comprava as suculentas, a moça tinha e ela me deu.
E, né, fui cultivando, ela foi se multiplicando. Tenho dela desse vaso cheio, tenho dela em outros vasos. Na minha casa também tenho dela. A única coisa que você tem que cuidar é que ela prefere um substrato, assim como a flor de maio, tá? Um substrato que seque rápido, que não fique muito molhado por muito tempo. Mas ainda eu tenho mais facilidade em cultivar ela do que a flor de maio. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dicas para deixar essas pendentes lindas, para encher vasos rápidos. Como aqui, né? Que eu tinha um outro vaso. Como é que eu fiz para esse vaso ficar assim cheio, maravilhoso, que eu tô mostrando para vocês? Eu cortei todas as hastes e enchi. Eu já, na verdade, já fiz um vaso pronto, cheio. Claro, se eu não tenho essa quantidade de plantas, eu vou ter que começar lá com 2, 3 galinhos até ir multiplicando até que chegue um momento que eu vou ter um vaso cheio desse. Então, daí o que você vai fazer? Você vai caprichar no substrato, vai dar condições para essa plantinha, cultivando ela no local certo. Essa é uma plantinha de sol pleno, bastante sol, tá? Um substrato adequado, que a água entre e escorra rápido, se você for cultivar no tempo. Se você for cultivar em local coberto, sempre está observando se o substrato já está seco para estar fazendo as novas regas. Tudo isso, gente, a gente tem que observar tudo isso, tá? E botando em prática essas dicas, vocês vão ver que vocês vão conseguir cultivar sim as suas lindezas aí no seu jardim e deixar elas tão lindas quanto eu tenho elas aqui no meu, tá bom? Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!